Esse ano nós, desde a primeira sexta-feira de fevereiro, estamos aqui vendo algumas coisas acerca do método de estudo bíblico indutivo, por isso aquela sigla ali, MEB, Método de Estudo Bíblico Indutivo, e nós vimos que esse método tem 5 passos: a oração, a observação, interpretação, avaliação e aplicação. Repita os 5 passos. Oração, observação, interpretação, avaliação e aplicação. Nós montamos uma frase com esses 5 passos. Diga: oramos para observar, e tudo quanto observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Hoje é a nossa penúltima aula, né? E nessa aula de hoje nós vamos explicar o que significa essa avaliação. Tá? Avaliação. Nós vimos na interpretação que a Bíblia interpreta a Bíblia. Essa é a regra básica e exclusiva de interpretação da Bíblia Sagrada. A Bíblia interpreta a Bíblia. Portanto, nós não somos intérpretes da Bíblia. Nós somos pessoas que procuram captar na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada, como a Bíblia interpreta a si mesma. Como a Bíblia interpreta a Bíblia. O intérprete da Bíblia não é aquele que interpreta a Bíblia, porque todo aquele que interpreta a Bíblia vai errar. Vai errar. Numa margem de erro muito grande. E se acertar alguma coisa, é numa margem de acerto muito pequena. Mas o intérprete da Bíblia é aquele que, como o homem do Salmo número 1, tem o seu prazer na palavra do Senhor e, movido por esse prazer, medita nessa palavra de dia e de noite. E nessa meditação é que ele vai aprendendo a enxergar, a captar, sob a mesma inspiração do Espírito Santo que inspirou a Escritura, como ele inspirou os que escreveram, ele também inspira aqueles que precisam entender as Escrituras. Por isso, o Espírito Santo nos inspira para captarmos como a Bíblia interpreta a Bíblia. Ok? Anotem uma frase aí, tá? Que vocês já praticam sem ter nunca notado essa frase, mas eu vou ditar uma frase ainda, que é uma frase chave aqui ainda, do terceiro passo, que é a interpretação. Anote essa frase aí. Não existe interpretação, não existe interpretação sem produção textual. Não existe interpretação sem produção textual. O que é produção textual? Escrever, muito bem. Produção textual é escrever. Interpretação precisa ser escrita, tá? Escrita, digitada, né? Ou digitada no computador, aí, notebook, sei lá. Tem que escrever, tá? Aquilo que você vai captando, você tem que ir escrevendo, tem que ir colocando tudo isso por escrito, tá? Para que você vá guardando isso aí em algum lugar escrito, porque se você pensa que vai guardar tudo em sua mente, a nossa mente ela é profissional em esquecer. Tá? Você pensa que guardou alguma coisa e de repente
não tem nada na sua mente. Aí você fica, como é que é mesmo? Eu já meditei nisso, mas como é que é mesmo? Esqueci. Eu tive uma compreensão tão boa disso, de repente agora esqueci. Por que você esqueceu? Porque é natural, a mente esquece mesmo. É por isso que toda interpretação deve ser colocada por escrito, tem que ser escrita. A pessoa que está captando como a Bíblia interpreta a Bíblia, ela tem que ir escrevendo. Eu conheço eu sei da história de muitos homens que hoje em dia são tidos como teólogos, tá? Que escreveram muitas coisas. E quando eu fui ver a biografia desses homens, eu vi que eles não escreveram nenhum livro. Muitos deles não escreveram nenhum livro. As pessoas pegaram o fruto das meditações deles, dos estudos bíblicos que eles fizeram, das interpretações da Bíblia que eles colocaram por escrito. Porque não existe interpretação sem produção textual. Então, como eles escreveram, daqui a pouco juntaram tudo isso aí e transformaram isso em livros. Mas eles não pararam nenhum dia para dizer assim, vou escrever um livro. Não, eles estavam meditando na Bíblia, escrevendo. Portanto, amados, é completamente fora de questão que você estude a Bíblia só com a Bíblia na mão, sem ter um caderno, uma caneta, ou sem estar diante de um computador para você produzir um texto, né? Um texto que defina essa interpretação que você está captando, como a Bíblia interpreta a Bíblia, ok? Essa produção textual que você está escrevendo, isso que você está escrevendo, que você está entendendo da palavra e está escrevendo, é que você vai aqui no quarto passo fazer o quê? Avaliar, fazer uma avaliação. Primeiro tópico dessa avaliação seria o seguinte, ó. Será que isso que eu entendi realmente é a Bíblia interpretando a Bíblia? Ou eu coloquei aqui alguma ideia minha? Ou é alguma ideia da minha cabeça? Entendeu o primeiro tópico aí da avaliação? A avaliação é isso. Será que isso que eu entendi aqui é realmente a Bíblia interpretando a Bíblia ou sou eu interpretando a Bíblia? Você tem que fazer essa pergunta, tá? Você tem que fazer essa pergunta. Porque isso é uma avaliação daquilo que você mesmo julgou haver entendido, haver compreendido, enquanto estava ali meditando na palavra de Deus. Segundo, uma vez que você conseguiu definir em oração, na meditação da própria palavra, uma vez que você conseguiu definir que aquilo que você entendeu da Bíblia realmente é algo que você entendeu, porque é algo que a Bíblia própria fala de si mesma, a Bíblia própria interpretou a si mesma, aí você tem que catalogar esse material, fazendo isso daqui, ó. Organização de todo o material hermenêutico da Bíblia em ordem de relevância temática. Fala difícil, hein? Então, leiam isso aqui que eu escrevi. Organização de todo o material hermenêutico da Bíblia em ordem de relevância temática. Isso. Organização de todo o material hermenêutico, ou seja, o material que você conseguiu captar aqui na interpretação. Que você conseguiu captar que a Bíblia está interpretando a Bíblia. Você vai organizar isso em ordem de relevância temática. O que é relevância temática? Temática se refere a temas. E relevância, importância, ok?
relevância temática. Muito bem. Qual é o principal tema da Bíblia? Vocês sabem porque na aula passada nós falamos sobre isso. Claro, o principal tema da Bíblia é Deus. Do que a Bíblia fala principalmente a Bíblia fala de Deus. Por isso que é palavra de Deus. E o principal objetivo das Escrituras é que quem medita na Bíblia, quem medita nas Escrituras Sagradas, conheçam a Deus, o conhecimento de Deus. Por isso Jesus definiu a vida eterna como conhecimento de Deus. Anote aí João 17:3. João 17:3. Onde Jesus disse, quando ele estava orando ao Pai, e a vida eterna é esta, 2 pontos, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Ok? Então nós vamos partir daqui, esse é o nosso ponto de partida. Né? O primeiro ponto, vou colocar um ponto mesmo aqui. O primeiro ponto que nós captamos aqui na interpretação da Escritura, tá? O primeiro tema importante é Deus. Deus é o tema mais importante de toda a Escritura, ok? E eu vou colocar para vocês também, tá? A palavra clássica, a palavra técnica de cada um desses pontos mais relevantes que nós estudamos na Escritura, ok? A teologia bíblica acerca de Deus, ou seja, a doutrina bíblica acerca de Deus, de quem é Deus, essa doutrina, essa teologia, ela é chamada de divindade. É chamada de divindade. Então, o que é para nós, né, para nós cristãos, no contexto da Bíblia, o que é divindade? Divindade é a doutrina bíblica sobre Deus. Quem é Deus? Como Ele é? Como Ele pensa? Como Ele age? Quais são os seus propósitos? Qual é a sua vontade? O que Deus pensa? Quais são os seus pensamentos? E milhares de perguntas como essa podem surgir, tá? Quem é Deus? E aí dentro da Escritura, tá? Dentro da Escritura Sagrada, nós vamos, né, encontrar dentro da doutrina da divindade a dupla realidade de que Deus é uno e trino. Deus é uno e trino. Então, Deus é uno em essência. Deus é uno em essência, porque essencialmente Ele é um só Deus. O Deus único. O único Deus. Mas Ele é trino em personalidade, porque é errado dizer que Deus é uma pessoa. Deus não é uma pessoa. Para falar da personalidade de Deus, nós temos que obrigatoriamente cometer um erro de português. Deus é 3 pessoas. Deus é 3. Não pode dizer são 3, porque é um só Deus. Deus que é um só Deus é 3 pessoas. Então, a divindade, né, o tema bíblico acerca da divindade
revela para nós que Deus é um só em essência e trino em personalidade. Esse é o principal tema da Bíblia Sagrada. E na sua personalidade, Deus que é trino em personalidade, nós estamos falando de quais pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. O Pai não é o Filho e o Pai não é o Espírito Santo. O Pai é o Pai. O Filho não é o Pai. Tá? Eu já vi pessoas orando assim: "Ô Jesus, tu és o meu paizinho". Não, Jesus não é o seu paizinho, não. Jesus é o filho do seu paizinho. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa. O Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo. O Filho é o Filho e é Jesus. O Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Agora, essas três pessoas, em essência, são um só Deus. É por isso que a gente diz que Deus, a gente diz que Deus é triuno. Juntando as duas palavras aqui, uno e trino, Deus é triuno. Tri de trino, uno, de um só. Triuno, três pessoas em uma única essência divina. Deus é, portanto, Deus é triuno. Glória a Deus. Amém. Atendeu até aí? Esse é o primeiro ponto de relevância. Quando você estiver lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, você tem sempre que anotar: opa, isso que eu estou lendo agora tem a ver com a divindade. Tem a ver com a essência de Deus, tem a ver com a personalidade de Deus, tem a ver com... o que eu estou lendo aqui na Bíblia agora é alguma coisa que fala quem é Deus para mim. Você tem sempre que ir anotando, produzindo um texto, produzindo um material escrito acerca de como a Bíblia está apresentando Deus para você. Quando você lê a Bíblia, quando você medita na Bíblia, ela está apresentando para você quem é Deus. O que a Bíblia está me falando sobre Deus? Eu tenho que escrever isso, escrever isso, porque escrever me ajuda a memorizar, escrever me ajuda a meditar, escrever me ajuda a guardar na mente, e tudo aquilo que você não escreve, você esquece. Fala, Pedro. Só uma aqui? Bom, glória a Deus. Fala, Nilton. A mesma. E mais para frente vamos falar mais sobre isso. Ok? Vamos lá então. Daqui a pouco eu vou te dizer por que nós vamos falar mais para frente, ainda hoje, tá bom? Muito bem. Deus, nós estávamos meditando agora nas últimas aulas em Gênesis capítulo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a... Então antes do princípio Deus não havia criado nada, só existia Deus. Até que Deus, lá antes da criação, Deus pensou em criar um ser, não é isso? Qual é o ser primordial que Deus pensou em criar? O homem. Por isso, seguindo a ordem temática de relevância da Bíblia,
Aqui, ó, aqui era para me colocar embaixo, tá? Mas não tem quadro aqui embaixo, vou colocar aqui, tá? O segundo ponto, esse aqui foi o primeiro ponto. Primeiro ponto, Deus, não é isso? O segundo ponto, o ser mais importante que Deus pensou em criar. Deus pensou em criar o homem. Por isso você vê lá em Gênesis 1:26, as 3 pessoas da Santíssima Trindade, é correto falar Santíssima Trindade, viu? Referindo-se às 3 pessoas. As 3 pessoas da Santíssima Trindade disseram juntas: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por isso, na ordem de relevância temática da Bíblia, tá? O primeiro tema importante da Bíblia é Deus. O segundo tema importante da Bíblia, mais importante da Bíblia, é o homem, o ser humano. O homem, esse ser que Deus planejou criar para fazer o quê? Aquilo que eu já mostrei para vocês. Vou colocar aqui só de recordação, de revisão. Para quê? Revelação, revelar-se ao homem. Essa revelação gera? Muito bem, conhecimento. Esse conhecimento gera amor. Esse amor gera? Isso. Obediência. Coloque aí do lado também, a mesma coisa de obediência. Sujeição. E essa obediência, essa sujeição é a verdadeira adoração. Então, quando Jesus disse lá em João, capítulo 4, versículo 24, que Deus procura, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, quando ele estava fazendo isso? Ele estava fazendo isso lá antes da fundação do mundo, quando ele estava pensando em criar este ser, o homem, para ser este verdadeiro adorador. Mas Deus queria que essa adoração fosse a obediência a Ele, a sujeição a Ele, tá? Mas uma obediência movida pelo... Deus não quer que ninguém obedeça a Ele porque é obrigado a obedecer. Deus quer que a gente obedeça a Ele porque nós o amamos. Porque esse amor é fruto do conhecimento, e esse conhecimento é fruto da revelação. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo pensaram: vamos criar um ser e vamos nos revelar a Ele. Através dessa revelação Ele vai nos conhecer. Através desse conhecimento vai nos amar, porque quem nos conhece nos ama. Quem conhece a Deus ama a Deus. Quem não ama a Deus é porque realmente não conhece a Deus. Quem conhece a Deus ama a Deus, porque Deus é amável. Então, quem não ama a Deus é porque não conhece a Deus. Quem ama a Deus é porque recebeu conhecimento de Deus. E quem ama a Deus entende que foi criado por Deus em estado de sujeição. Toda a criação é sujeita ao Criador. Toda a criação, portanto, foi criada subserviente ao Criador. O homem, portanto, foi criado para estar em sujeição, em obediência a Deus, e é assim que Deus é adorado por esse homem. A adoração, portanto, é obediência, é obedecer a Deus. Foi assim que Deus, então, foi nesse sentido que Deus criou o homem. Agora, a palavra técnica é a seguinte, né? A teologia bíblica acerca do homem, ou seja, a doutrina bíblica acerca do homem, de quem é o homem, o que é esse ser, quem é esse ser que Deus planejou criar a sua imagem e semelhança, é antropologia.
Antropologia bíblica. Antropologia bíblica. Tem que colocar antropologia bíblica, porque existem por aí ciências, no meio das ciências humanas, tá? No meio das ciências humanas, o que são as ciências humanas? São as ciências naturais, que a gente começa a aprender na escola e depois, nós vamos nos formar em alguma dessas ciências em nome da nossa profissão, da necessidade que temos que trabalhar. Então, o engenheiro vai formar em engenharia, o médico em medicina, o advogado é formado em direito, o psicólogo em psicologia e assim por diante. Essas ciências são ciências humanas. A teologia é a única ciência que não é humana, é divina. É a ciência divina. Portanto, a ciência divina está acima de todas as ciências humanas. Porque as ciências humanas não dão vida eterna para o homem. As ciências humanas é apenas para o homem sobreviver na Terra no curto período de tempo em que ele vive. E elas também são dom de Deus, tá? São dons naturais. Dons naturais que Deus distribui indiscriminadamente para quem crê nele e para quem não crê nele também. Para que os homens, então, desenvolvam esses dons naturais através das ciências naturais e tenham a sua profissão para a sua subsistência e também para ajudar a sociedade. Ciências humanas. No meio das ciências humanas, existe também a antropologia. Antropologia como ciência humana. Mas a antropologia bíblica não é ciência humana, é uma ciência divina. É como Deus revelou na Escritura quem é o homem. O que a Bíblia fala para nós, não os sábios humanos do mundo. O que a Bíblia fala para nós, quem é o homem. Qual é a verdade bíblica acerca desse homem, ok? Então, a antropologia bíblica. Então, primeiro ponto, diga divindade. Segundo ponto, diga antropologia bíblica. O terceiro ponto é um ponto muito forte, tá? É um ponto muito forte, porque é um ponto que já era previsto por Deus, que esse homem iria pecar. Por isso eu mostrei para você a diferença entre Gênesis 1 e 2, de Gênesis 3 até Apocalipse 22. Qual que é a diferença? Gênesis 3 foi o advento do pecado. E daí, essa história do pecado marcou o homem para sempre, tá? Marcou o homem para sempre. Por isso, o terceiro tema em ordem de relevância temática na Bíblia é o pecado, tá? O pecado, vamos colocar aqui, tá? O pecado do homem. Por que vamos colocar o pecado do homem? O pecado do homem, tá? Porque o pecado não teve a sua origem no homem. E também o pecado não teve a sua origem em Deus. O pecado teve a sua origem em um anjo. Um anjo. Foi um anjo no coração do qual misteriosamente surgiu o pecado. Ok? Mas a teologia bíblica acerca dos anjos, ela não tem muita relevância para nós. É um tema, anjos é um tema secundário na Bíblia, não é um dos temas principais da Bíblia. Os temas principais da Bíblia é o que eu vou colocar para você aqui nessa noite. Já coloquei 3. O terceiro é o
pecado do homem, ok? O que acontece pelo pecado, eu já coloquei para vocês, né? Pelo pecado, o homem não tem revelação. Como ele não tem revelação, então ele não tem conhecimento. O que ele tem em vez de conhecimento? Ignorância. Ignorantes de Deus. Como não tem conhecimento, não tem amor. Ao invés de amor, ele tem indiferença. Não está nem aí para Deus. Tá? E como não tem amor, não tem sujeição. Ele tem o que ao invés disso? Rebeldia, tá? E, portanto, a rebeldia não é adoração. A rebeldia é... Aí eu não falei, né? Profanação. O contrário de adoração é profanação. O homem criado para ser o verdadeiro adorador se tornou um verdadeiro profanador. O homem que profana contra o nome de Deus, o homem que escarnece do nome de Deus, por isso que esses homens são chamados na Bíblia de escarnecedores, né? Então, a Bíblia tem, tá, muitas palavras, tá, muitos ensinamentos acerca do pecado do homem, tá? E o nome técnico desta doutrina é hamartiologia. Que é isso, pastor? Começa com H, viu? Começa com H, mas se pronuncia como Ra. Hamartiologia. A função daquele H é a mesma função do H que tem no aleluia em inglês. E quem fala inglês não fala aleluia, fala aleluia. Aleluia. Porque vem do hebraico halel, né? Ali o mesmo H está ali também. Hamartiologia. Por que tem esse nome aí, tá? Esse nome aí, hamartiologia, tá? Ele vem do grego. Em grego escreve assim, em grego tem essa palavra aqui é uma palavra grega, tá? Então não preocupa não. Tá? Vou colocar as letras aportuguesadas para vocês, tá? Com as letras aportuguesadas para vocês, nós temos aqui nós temos aqui a palavra hamartia. Hamartia é a palavra grega para pecado. Tá? Hamartia é a palavra grega para pecado. Então, se toma dessa palavra grega, hamartia, para então definir a doutrina bíblica acerca do pecado do homem. E o nome dessa doutrina, então, repita aí, hamartiologia. Então, já colocamos as 3 principais doutrinas bíblicas em ordem de relevância temática. Diga, divindade, antropologia bíblica, hamartiologia. Muito bem. Toda vez que você estiver estudando a Bíblia, está falando do pecado. Então, isso aqui é Romanos 3:23, que nós lemos hoje aqui, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse texto está falando de quê? Hamartiologia, o pecado do homem, ok? Por causa do pecado, Deus, sabendo previamente que o homem iria pecar, Deus elaborou ainda antes da fundação do mundo o plano da salvação. Portanto, a salvação... Deixa eu continuar na minha ordem de cores aqui. A salvação é o próximo tema. Tá? O próximo tema bíblico dentro dessa ordem temática, de relevância temática, é a
salvação. Vamos colocar aqui dentro dessa salvação, tá? Nesse título aqui de salvação, salvação em Cristo. Salvação em Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Então, salvação em Cristo. Aqui está, como eu disse para vocês também na semana passada, tá? Esse é o tema mais vasto de toda a Bíblia. Não é o mais importante. O mais importante é Deus. Mas o maior, o mais vasto, o tema do qual a Bíblia mais fala, mais do que fala de Deus, mais do que fala do homem, mais do que fala do pecado do homem, o tema que a Bíblia mais fala é acerca da salvação, tá? Da salvação em Cristo Jesus. E quem está ouvindo os nossos vídeos aí, que nós estamos gravando aqui, esse tema, o nome técnico dele é soteriologia, ok? Soteriologia. Porque a palavra grega para salvação é a palavra, essa palavra que eu estou escrevendo aqui, ó, soteria. Soteria, aqui tem S-O-T-E-R-I-A. Soteria. Soteria é a palavra salvação, tá? Soteria é a palavra salvação. Portanto, a doutrina bíblica acerca da salvação em Cristo é chamada de soteriologia. E é a maior de todas as doutrinas bíblicas, de todas essas que eu coloquei e das que eu ainda vou colocar para você nessa noite aí, dentro dessa ordem de relevância temática. Então, a maior de todas é a soteriologia. Diga, divindade, antropologia, hamartiologia, soteriologia. Como o próprio nome diz ali, eu coloquei ali, né? Salvação em? Salvação em Cristo. Porque, olha só, das 3 pessoas da Santíssima Trindade, o Filho foi escolhido pelo Pai para ser o centro da obra da salvação. A obra da salvação é centralizado na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Filho. Portanto, de novo o azul aqui. Portanto, o quarto tema mais importante da Escritura é Jesus. A pessoa de Jesus, que é o Cristo, o ungido de Deus. Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa que a gente costumeiramente chama de a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, tá? Quem é o Filho? O que aconteceu com ele, que o Newton perguntou, que desde toda a eternidade só tinha uma natureza, a natureza divina, mas para a realização da obra da salvação foi necessário que ele recebesse uma segunda natureza. Ele recebeu a natureza humana. A partir de então, a partir daquela hora que aconteceu a concepção virginal de Cristo, quando o Espírito Santo fecundou ali o útero, né, da Virgem Maria, fecundou Jesus, levou a semente divina, como o anjo Gabriel disse para ela, né? O anjo Gabriel disse em Lucas capítulo 1, descerá sobre ti o Espírito Santo
E o poder do Altíssimo, que é o Pai, te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E disse para José, o noivo de Maria, que estava para casar-se com ela, quando aconteceu, né? E em sonhos, o anjo Gabriel disse a José: não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela está concebido é do Espírito Santo. Você vai pôr a ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ok? A doutrina bíblica ou a teologia bíblica acerca da pessoa de Jesus é chamada de cristologia. O nome técnico, né, que nós chamamos essa doutrina é cristologia. Tudo o que a Bíblia fala de Jesus. O que a Bíblia fala de Jesus no Antigo Testamento, o que a Bíblia fala de Jesus no Novo Testamento, o que cada livro da Bíblia fala de Jesus, como que a Bíblia chama Jesus, Messias, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Salvador, Mestre, Pastor. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Porque então o Filho recebe um tema tão importante, porque o Filho de Deus foi escolhido aqui, tá? Na elaboração do plano da salvação, para ser o centro da obra da salvação. A obra da salvação é centralizada na pessoa de Jesus. Por isso a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Entendido aqui? Bem claro? Muito bem. Mas a obra da salvação em Cristo Jesus, a obra da salvação em Cristo Jesus jamais alcançaria ninguém, nenhuma pessoa, se não fosse a obra particular de outra pessoa, a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo. Alguns de vocês já me ouviram ensinar acerca das duas dimensões. Tá? Vou colocar aqui só para relembrá-los, ou para quem não sabe, copiar aí, né? As duas dimensões da obra da salvação. As duas dimensões da obra da salvação. A dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. A dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. Objetiva significa fora de nós, e subjetiva significa dentro de nós. Objetiva foi tudo o que Jesus Cristo sofreu para que a obra da salvação pudesse ser possível. Para viabilizar a obra da salvação, Jesus teve que sofrer tudo o que ele sofreu. Essa é a dimensão objetiva, porque isso aconteceu fora de nós. No nosso caso, por exemplo, até fora do nosso tempo, 2000 anos antes de nós existirmos. Fora do nosso alcance, fora de nós. A dimensão subjetiva é o Espírito Santo operando dentro de nós
tudo o que Jesus realizou fora de nós. Tudo que Jesus realizou fora de nós, o Espírito Santo opera dentro de nós. Esta é a dimensão subjetiva da obra da salvação. Por isso que logo após aqui o tema acerca da pessoa de Jesus Cristo, do Salvador, né, vem o tema da pessoa do Espírito Santo, que a gente chama a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a pessoa do Espírito Santo. E a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo chama-se pneumatologia. Pneumatologia, tá? Porque em grego a palavra espírito escreve desse jeito aqui, a palavra espírito é a palavra pneuma, tá? Pneuma começa com pneu, né, que a gente lembra do pneu do carro, né? Pneuma, a gente lembra do pneu do carro, porque o que inspirou o nome do pneu do carro para pneu é o ar. O ar que enche os pneus, tá? O ar. O Espírito Santo é como o ar, o sopro, tá? O sopro de Deus, como o vento. A palavra vento em hebraico é a mesma palavra para espírito, que é a palavra ruha. Ruha. Ruha é a palavra em hebraico para vento e a palavra para espírito. Ruha em hebraico e pneuma em grego. Por isso que então a doutrina bíblica acerca da pessoa e a obra do Espírito Santo é a pneumatologia. Ok? Estão entendendo aí? É claro que nós estamos só citando isso daqui, para você ver o tanto de coisas que nós temos que estudar, que meditar dentro de toda a palavra de Deus, porque esses temas são todos eles desenvolvidos nos 66 livros da Bíblia. Então diga: divindade, antropologia, hamartiologia, soteriologia, cristologia, pneumatologia. Muito bem. O próximo ponto aqui, dentro dessa ordem de relevância temática, tá? O próximo ponto aqui é a comunidade dos salvos. A salvação alcança todo mundo na face da terra? Por que não? Porque esse não era o plano de Deus. Isso é o que muita gente não concorda por aí. Quem não concorda é porque está faltando estudo bíblico na vida dessa pessoa. Porque o que a Bíblia diz para nós, que é o plano da salvação, o plano da salvação não alcança, não salva todas as pessoas. Salva apenas aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. E Deus alcança essas pessoas na história e Deus as reúne numa comunidade, a comunidade dos salvos, que a Bíblia chama de quê? De que a Bíblia chama? Igreja. A Bíblia chama a comunidade dos salvos de igreja, tá? Igreja. Igreja é uma palavra que vem do latim. Ela não vem do grego, tá?
A palavra igreja, ela vem do latim. E no latim ela significa rebanho. Rebanho. Portanto, do latim, tá? Da sua origem latina, do latim, a palavra igreja é uma palavra metafórica, usando-se a metáfora rebanho, rebanho de ovelhas. Como um rebanho de ovelhas tem um pastor. Por isso lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor. E eu trabalhei bastante com vocês aqui na igreja, né? Vocês têm aí vários vídeos aí. Lá no João 10, quando nós trabalhamos no João 10 e trabalhamos ali o Salmo 23, versículo por versículo, essa metáfora de o Senhor como nosso pastor e nós como o seu rebanho, rebanho de ovelhas. E como Jesus em Mateus 25, né, fala da salvação e da condenação. A salvação para as ovelhas e a condenação para os cabritos. Colocou as ovelhas à sua direita e diga: vinde benditos de meu Pai e tomai posse do reino que vos está preparado. Colocou os cabritos à sua esquerda e disse: ide malditos para o fogo eterno e tomai, né, para o fogo eterno preparado por Deus para o diabo e para os seus anjos, e vocês vão para lá também. Jesus é pastor de ovelhas, não é pastor de cabritos. Cabritos são pessoas não salvas. Ovelhas são as pessoas salvas. Cabritos são independentes. Ovelhas são dependentes. São dependentes de Deus. Por isso, são dependentes do pastor. Por isso, as ovelhas vivem reunidas. Vivem em rebanho. A palavra rebanho, tá? Que em latim é grei, em latim é a palavra grei, ela que inspirou para o português a palavra igreja. Igreja é rebanho, ok? Mas o nome técnico dessa doutrina bíblica acerca da igreja não vem do latim, vem do grego. Por isso, o nome técnico é eclesiologia. Eclesiologia. Por que eclesiologia? Eclesiologia vem da palavra grega, a palavra grega, essa palavra grega, estou colocando de vermelho aqui, eclesia. Eclesia. Colocando com letras em português aqui. Eclesia. São bonitinhas as letras gregas, sabe? Eu acho bonitinhas as letras gregas. Eclesia. Eclesia é a palavra grega que se traduz para o português como reunião. Como reunião ou como congregação ou também como assembleia. Assembleia, reunião ou congregação. Vocês estão agora aqui numa reunião. Vocês estão aqui reunidos em assembleia. Estão reunidos em congregação. Isso todas essas três palavras ali é a tradução para o português de eclesia. Que vocês já ouviram pessoas pronunciando por aí eclésia. Eclésia é uma pronúncia errada, tá? A pronúncia correta, eclesia, mas a gente está acostumado a dizer então eclesiologia. É a doutrina bíblica acerca da comunidade dos salvos, a igreja de Jesus Cristo. O que é essa igreja? Como ela funciona? Qual o propósito de Deus com essa igreja? Por que ela existe?
o que ela deve fazer na terra. Tudo isso a Bíblia diz. A Bíblia traz respostas para todas essas perguntas, e quando a Bíblia está respondendo essas perguntas, quando você acha textos aí respondendo essas perguntas, então você está dentro dos textos eclesiológicos, estudando aí a doutrina bíblica acerca da Igreja de Cristo Jesus. Ok? Então diga: divindade, antropologia, hamartiologia, soteriologia, cristologia, pneumatologia, eclesiologia. Agora vem o último tema de maior relevância temática dentro da Escritura, tá? Dentro da Escritura, esse tema é o tema do fim. O tema do fim. A história está se encaminhando para um fim. O mundo está se encaminhando para um fim. A história da raça humana na face da terra está se encaminhando para um fim. Esse fim vai até completar o número dos eleitos de Deus, que Ele vai salvar e agregá-los ao corpo de Cristo, que é a sua igreja, a comunidade dos salvos. Então virá o fim de todas as coisas, né? Para se estabelecer, então, depois do fim, o estado eterno e definitivo de todas as coisas. Tá? A comunidade dos salvos estará no estado de eterna salvação com Deus, e os cabritos, os ímpios, os não salvos estarão no estado de eterna condenação, o lago de fogo e de enxofre. Toda essa doutrina, ela tem o nome de escatologia. Escatologia. Porque a palavra escaton, a palavra escaton, a palavra escaton significa, em português, último. É a palavra último. Ou seja, escatologia é então a doutrina bíblica das últimas coisas, das coisas que hão de acontecer na consumação do século, no fechamento da história da humanidade, as coisas com relação ao fim, tá? Ao fim dos tempos, ao fim das eras, ao fim do mundo, ao fim dessa história, porque essa história vai acabar, graças a Deus. Amém? Então, a escatologia. Aqui nós temos muita coisa sobre isso lá onde? No Apocalipse, mas não somente no Apocalipse, em outros livros da Bíblia, tá? Em outros livros da Bíblia, nós também temos aqui muita doutrina escatológica, doutrinas acerca do fim. Ok? Pronto, irmãos, olha aqui, ó. Vocês contaram aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos, tá? 8 pontos que são os 8 temas mais relevantes, mais importantes de toda a Bíblia Sagrada.
Então, quando você está lendo toda a Bíblia Sagrada e você percebe que o texto que você está lendo fala de alguns desses pontos, você tem que anotar. Opa, esse texto fala desse ponto aqui. Não, esse texto fala daquele outro ponto ali. Entenderam como é que estuda a Bíblia, amados? Entenderam como é que estuda a Bíblia? Por isso que é método de estudo bíblico, tá? Estudo bíblico. Então você já está assim, recebendo de graça, tá? Que a Bíblia tem 8 temas mais importantes, 8 temas mais relevantes, acerca dos quais nós temos que ter bastante conhecimento, porque nós temos muita coisa na Bíblia acerca de todos esses temas. Falando um por um deles, divindade. Repita aí, antropologia. Hamartiologia. Soteriologia. Cristologia. Pneumatologia. Eclesiologia. Escatologia. Você sentiu falta de algum tema que não foi citado aqui? Alguém sentiu? Oi? Anjos é um deles. Qual mais? Oi? Oi? Não, bibliologia já é tudo isso, né? Bibliologia já é tudo isso aqui. Por que eu estou perguntando isso? Porque tem outros temas. Porque esses temas são os temas principais. Por isso são os mais relevantes. Fora os temas principais, nós temos os temas secundários. O que são temas secundários? Tá? Temas menos irrelevantes ou temas que são subtópicos desses próprios temas aqui. Tá? Um tema, né, menos relevante de todos esses, né, é o tema acerca dos anjos. Então, acerca dos anjos, nós temos a angelologia. Angelologia seria a doutrina bíblica acerca dos anjos. Tá? Acerca dos anjos. Esse tema aqui não faz parte dos 8 principais temas da Bíblia, porque os anjos representam um tema secundário, de menor importância. E eu acho assim impressionante como muitos crentes não ligam para os principais temas da Bíblia, mas ficam curiosos com temas menos relevantes, com temas secundários. É um tanto de crente aí curioso com esse negócio de anjo, né? Curiosidade com o negócio de anjo. Tá? O que precisamos saber sobre anjos está em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Hebreus 1, 14. Quem são os anjos? Espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. É isso que precisamos saber sobre anjos. Agora, a Bíblia também nos revela, né, dentro do contexto da angelologia, que de todos os anjos criados por Deus, 1/3 desses anjos decaiu do seu estado original de santidade em que foram criados, por causa da influência de um desses anjos, que se transformou no diabo, e os anjos que foram contaminados pelo mesmo pecado do diabo, que é Satanás. Satanás é um nome aramaico, em hebraico é apenas Satã. Satã em hebraico, Satanás em aramaico, e em português é adversário. Tá? Adversário é a tradução do nome de Satanás. E diabo vem do grego
Diabolos significa acusador. Tá? Acusador, é daí que vem o nome diabo. Esse anjo foi infectado no céu pelo pecado. Paulo chamou isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, de o mistério da iniquidade. É um mistério porque a própria Bíblia não revela como isso aconteceu, só que aconteceu. E isso deve ter sido logo no princípio da criação, porque em Gênesis capítulo 3, quando existia apenas ainda o primeiro casal, Adão e Eva, e eles estavam no paraíso do Éden, Satanás já estava lá na forma, na figura, representado pela serpente que tentou a Eva. Portanto, a queda desses anjos foi também aí no início da criação, enquanto Deus criava todas as coisas. A Bíblia não revela quando foi o momento da criação dos anjos, porque a angelologia é a doutrina bíblica, uma das doutrinas bíblicas mais pobres. Deus não escreveu, não revelou a Bíblia para que nós conheçamos anjos. Ele revelou a Bíblia para que nós conheçamos Deus. Tá? Então, nosso maior interesse é conhecer Deus e não anjos. Agora, com a queda dos anjos, então nós temos do número de anjos que Deus criou, que é um número imenso, 2/3 de anjos santos que não caíram e nem nunca mais vão cair. Apocalipse 22 tem a promessa: nunca mais haverá qualquer maldição. Isso é importante saber, porque uma vez um aluno perguntou para mim: pastor, se aconteceu daquele anjo pecar, o que pode impedir que outros anjos agora voltem a pecar de novo? A palavra de Deus proíbe, porque Deus já falou: não haverá mais nenhuma maldição, portanto ninguém mais vai pecar lá no céu, dentre os anjos de Deus. Ok? Então, dos anjos que pecaram, 1/3 parte, 1/3 dos anjos, quer dizer, para cada demônio tem 2 anjos santos, ok? Números excelentes. Pode ficar tranquilo que os anjos ganham dos demônios, tá? Então, por causa da queda dos anjos, existe até uma teologia aí, né? Uma teologia chamada de demonologia. Demonologia, que seria então a doutrina bíblica acerca dos demônios e do chefe deles, que é o diabo, Satanás. Ok? O que a Bíblia fala acerca disso? Demonologia. Isso aí são doutrinas, amados, secundárias, tá? Doutrinas secundárias. E que muita gente fica aí curioso. Na Apocalipse capítulo 2, tem uma mensagem à igreja de Tiatira, onde Jesus fala assim, ó, para não se preocupar de ficar buscando, procurando entender ou conhecer as coisas profundas de Satanás. O que nós precisamos conhecer são as coisas profundas de Deus. Deixa o diabo para lá, que ele já está condenado. Aleluia. Apenas a viver em santidade, que então é vivendo sem dar lugar ao diabo, como Paulo falou em Efésios capítulo 4. Muito bem. Por exemplo, vou citar aqui outras doutrinas que eu esperava que vocês falassem quando eu perguntei. Você não sentiu falta de nenhuma outra? Né? Teologia bíblica de missões. Teologia bíblica de missões, né, seria uma doutrina bíblica chamada de missiologia. Tá? Missiologia seria a teologia bíblica de missões. Por que ela é uma doutrina secundária? Não está aqui entre essas 8? Porque a missiologia é um dos muitos subtemas aqui da eclesiologia.
Qual é a missão da comunidade dos salvos? As pessoas salvas, todas as pessoas salvas, todas as pessoas alcançadas pela graça de Deus e alcançadas pela obra da salvação, todas elas são detentoras de uma mesma missão. Todas têm a mesma missão. É a missão de todos os crentes. Todos os crentes. Por isso, amados, olha só, é errado alguém ter título de missionário, não é correto. Não é correto alguém ter título de missionário. Porque todos os crentes são missionários. E se algum crente não for missionário, desculpe dizer, não é crente. Porque todo crente tem a mesma missão. Missão dada por Jesus nas suas últimas palavras antes de subir aos céus. Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas. Dá para repetir? Essa missão é de todos nós. Essa missão é de todos os crentes. Essa missão é de todos os crentes. Ser testemunha de Jesus. Quando você ouve a palavra missionário, qual a primeira coisa que você pensa? Pensa em viajar para longe, não é isso? Está todo mundo viajando. Pensa em viajar para longe. Missionários, né? Crentes destacados de dentro da comunidade dos salvos, para viajar para longe, para algum lugar distante, para um país distante, para pregar o evangelho, são a minoria. São a minoria. E aí tem gente que chama esses crentes de missionários. E quem não viaja, não é para viajar, é para ser, não é missionário? Não é missionário, Júlia? Que é isso, Júlia? Não é missionário? É missionário. Todo crente é missionário. Todo crente tem a mesma missão. Qual o maior número? Os que viajam para pregar o evangelho fora em outras nações? Ou os que ficam para pregar o evangelho aqui? Qual o maior número? O maior número são os que ficam. Portanto, o maior investimento de Deus em missões não são nos que viajam, são nos que ficam, porque Deus quer que a maioria fique. Deus quer que a maioria fique. É por isso que eu gosto de brincar assim, tem gente que fala assim, o meu sonho é pregar o evangelho na Bolívia, é ser um missionário na Bolívia. Mas nunca pregou para Dona Olívia, que mora do lado da sua casa. Nunca falou, Dona Olívia, vim pregar para a senhora aqui, que eu sou um missionário de Cristo Jesus. Deixa só os testemunhos de Jeová fazer isso, que não presta, prega o que não deve. Doutrina errada, e nós temos a doutrina certa, estamos todos acomodados, né? Porque não somos missionários, quem é missionário é quem está viajando. É errado, amados. Todos nós somos missionários. Outra palavra que Jesus disse sobre isso foi no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A nossa missão é sal da terra e luz do mundo, significa influenciar o mundo com o evangelho e não ser influenciados pelo paganismo, secularismo do mundo, mas influenciar o mundo.
Começando dentro da nossa própria casa, com os pais, tá? Exercendo a sua missão de pais e praticando Deuteronômio capítulo 6, que diz: as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Falarás dela para os teus filhos. Os pais são missionários que têm a missão de pregar o evangelho aos seus filhos, de colocar a palavra de Deus dentro da cabeça dos seus filhos. Para que quando chegar um desses filhos começar a sair de casa, começar a ir para a escola, por exemplo, para a escola, depois para a faculdade, lá na escola, lá na faculdade, eles não sejam influenciados por gente mundana, por gente que não é de Deus, mas eles sejam influenciadores e eles preguem para essas pessoas na escola, preguem para essas pessoas na faculdade, e testemunhem acerca de Cristo, porque eles são de Cristo e têm a missão de pregar o evangelho de Jesus, de testemunhar com a sua vida e com a sua voz. A gente fica pensando que missionário é só quem está viajando, e quem não está viajando não faz nada. Não é isso, irmãos? Quem não está viajando, não faço nada, que eu não sou missionário. Eu não faço parte de nenhuma agência missionária. Ah, não? A Igreja de Jesus Cristo é a agência missionária. Todos que são membros do corpo de Cristo, todos que são membros dessa igreja, são missionários. Temos a mesma missão. Uma missão que pouca gente gosta, e que é uma missão muito importante, a que acontece ali dentro na salinha. Gente que evangeliza crianças. Gente que prega o evangelho de Jesus Cristo para crianças. Quem prega o evangelho de Cristo para crianças são chamados de missionários da próxima geração. Eles estão formando os crentes que serão adultos no futuro e que são crianças hoje. São auxiliadores dos pais, que têm a obrigação de fazer o que diz em Provérbios: ensina o teu filho enquanto ainda ele for criança, e até quando for velho, ele jamais se desviará. Quem ensina o evangelho na salinha para crianças são auxiliadores dos pais. Se os pais não fizerem sua parte em casa, não vai acontecer nada aqui na salinha. Aqui na salinha é uma coisa para confirmar o que os pais já estão fazendo em casa, viu, pais? Se o pai não está fazendo nada, não espere que a igreja vai fazer alguma coisa. Seus filhos vão ser pagãos, vão ser ímpios, vão ser mundanos, vão ser influenciados pelo mundo, porque é de dentro de casa que eles aprendem a ser cristãos. A igreja só vem com o auxílio, com mais conteúdo para essas crianças que chegam na salinha já dizendo: olha, meu pai ora comigo, minha mãe ora comigo, eles leem a Bíblia para mim, eles estão me ensinando a palavra de Deus. Que bom, então vamos ensinar mais para você. E não é isso que as crianças têm falado na salinha, não, viu? É o contrário. Meu pai não ora comigo, minha mãe não ora comigo, eles não leem Bíblia para mim. Estão omissos, tá? Porque existe, qual é o contrário de missão? Omissão. Tá? Omissão. Se omitir. Então, o que tem de crentes omissos não é brincadeira. Tá? E se são omissos, é porque então não estão sendo crentes como deveriam ser. Porque crente não pode ser omisso. Tá? Ele tem a sua missão. Então, está vendo a importância da missiologia?
Os que viajam são chamados de missionários transculturais. Pessoas que vão pregar o evangelho em outras culturas. Deus também tem planos para pessoas para fazer isso? Tem. Mas isso é de Deus. É um plano que ele realiza e são poucos. Não são muitos. São poucos que são chamados para esse tipo de missão transcultural em outro país, em outra cultura. A maioria é chamado para ser missionário onde mora, onde vive. Por isso Paulo escreveu, 1 Coríntios, não me lembro agora o capítulo, cada um deve florescer, acho que é 1 Coríntios 7, cada um deve florescer onde foi plantado. Cada um deve florescer onde foi plantado. Eu sou de Santos, mas Deus me arrancou de Santos, me plantou aqui em Goiás. Estou bem plantado aqui, mas não tenho nada a ver com piqui, hein? Nadinha. Mas estou plantado aqui, fui plantado aqui em Goiás. E com alegria, estou aqui com alegria, viu? Longe da praia, mas com alegria, porque vocês estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Todos nós temos missão. Então diga, eu sou um missionário. Tá? Você tem missão. Tá? Você tem a missão de ser testemunha de Jesus. Sabe o que é ser testemunha de Jesus? Ser testemunha de Jesus é ser um representante de Jesus. Ok? Você pode levantar a mão lá na sala de aula que você estuda, se você é jovem e estuda, e falar assim, ó, com licença, eu quero me apresentar para vocês, eu estou aqui representando Jesus Cristo, Filho de Deus. Tem coragem de fazer isso? Eu já fiz. Quando eu estudava na faculdade. Aproveitava toda a hora do recreio, levava uma cadeira lá para o pátio e um violão, subia na cadeira e falava, companheiros, colegas, estudantes, estou aqui para dizer para vocês que eu sou uma testemunha de Jesus Cristo. Se alguém quer ouvir alguém falar de Jesus, aproveita agora, essa é a hora do recreio que eu vou falar de Jesus para quem vier aqui agora. Tá? Tinha dia que não ia nenhum. Tem dia que ia alguns. Quando não ia nenhum, eu ficava gritando lá de cima da cadeira, de todo jeito. Começava a cantar música, tocar no violão, tocava alguma música. Eles vinham fazer graça comigo, me dava moedinha, pensando que eu estava pedindo esmola. Eu pegava as moedinhas, comprava pizza, não tinha problema. Lanche. Não tem problema. Fui chamado pela direção da universidade, o diretor me chamou lá. Fiquei sabendo que você anda incomodando todo mundo aí na hora do recreio. Eu falei, ó, em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande ter sido chamado aqui na sala do Senhor. E quero aproveitar para falar para o Senhor acerca de Jesus. O Senhor é o reitor aqui de uma universidade, o Senhor precisa conhecer Jesus. Jesus é mestre. Preguei. Né? Quando ele acabou de me ouvir, falou, fique à vontade, pode fazer no recreio o que você quiser. Aí no dia seguinte falou, eu estou aqui com a autorização do diretor para falar para vocês de Jesus. Viu, irmãos? Então, quem é missionário? Nós somos missionários. Desde o dia que Jesus entrou no meu coração, sempre queimou dentro de mim falar de Jesus para mais alguém. Tá? Falar de Jesus para mais alguém, para alguma pessoa, aonde quer que eu estivesse, porque todos nós somos missionários, tá? Por isso, missionário, você é missionário? Não sou missionário não. Se você não é missionário, então você também não é crente. E se você não é crente, você está indo para o inferno. Mas se você é crente que está indo para o céu, você é um missionário. E tem a missão de pregar e testemunhar a Cristo dentro de sua casa e fora da sua casa. Onde quer que você esteja, onde quer que estude, onde quer que trabalhe, por onde quer que ande, onde quer que vá. Você é um representante de Jesus. Você é o embaixador de Cristo. Paulo disse isso em 2 Coríntios capítulo 5.
Você é um embaixador, somos embaixadores em nome de Cristo, dizendo para as pessoas: reconciliai-vos com Deus. Ah, mas eu não sei o que falar. Está no lugar certo. Aprenda a Bíblia, porque é o que você está aprendendo aqui que você tem que falar. A Bíblia que você está aprendendo, você tem que falar. A palavra de Deus para essas pessoas. Então, missiologia está ali dentro de eclesiologia. Aqui, ó, dentro de soteriologia, aqui, ó, dentro de soteriologia, tem duas doutrinas importantíssimas. A teologia da graça, dentro de soteriologia, a teologia da fé. A teologia da graça, ou seja, o estudo bíblico, a doutrina bíblica acerca dessa característica da obra da salvação, que é pela graça, não pelas obras, mas pela graça de Deus. É a teologia da graça. O que é essa graça? O que ela significa? A Bíblia nos fala sobre ela. Mas ela é um tema que não está aqui nos 8, porque ele está dentro do tema da soteriologia, dentro do tema da salvação. Dentro do tema da salvação também tem a fé. A fé cristã, a fé salvífica. A fé que Paulo disse, ele cita tanto graça quanto fé em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 5:1, que era o texto que Lutero lia quando foi convertido por Deus, quando o Espírito Santo entrou nele. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa fé que é o que? Romanos 10:17. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tá? A fé que vem por meio da palavra. Atos 3:16. O que está escrito em Atos 3:16? A fé que vem por meio de Jesus Cristo deu a este homem que era paralítico saúde perfeita na presença de todos vós. A fé que é citada, tá? Que é citada muitas vezes em Hebreus capítulo 11, falando de todos os homens e mulheres de fé lá do Antigo Testamento. Então você vai ver lá em Hebreus a repetição assim, ó, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Abraão fez isso e aquilo, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, pela fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que a Bíblia fala de fé está dentro da soteriologia. Está dentro da obra da salvação, que é por graça, mediante a fé. Mas tanto a graça como a fé estão aí dentro da soteriologia. Por isso que a soteriologia é um tema muito vasto dentro da Bíblia. Outros dois temas que eu vou colocar aqui para vocês, ó, dentro da soteriologia: o tema da eleição e o tema da predestinação. Tá? Eleição, predestinação. Tem gente por aí que não pode ouvir essas duas palavras, que fala assim: ah, isso é doutrina calvinista. Porque eles pensam que a doutrina acerca da eleição e a doutrina acerca da predestinação são doutrinas criadas por um teólogo reformador, depois de Martinho Lutero, chamado João Calvino. Aí chamam isso de doutrina calvinista. Não é verdade.
Essas doutrinas não são calvinistas. João Calvino não inventou a eleição, não inventou a predestinação. São doutrinas bíblicas. A palavra de Deus é quem fala dessas duas doutrinas e está dentro da soteriologia bíblica, a doutrina bíblica da salvação. Os salvos são aqueles, Efésios capítulo 3, versículo 4, capítulo 1, desculpa, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Que Deus escolheu, eleição, elegeu, antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Aí vem para o versículo 5, né? Em Cristo, em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, para sermos filhos de Deus. Romanos 8, 29. Aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus Cristo, seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí vem o 30. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Então, a doutrina bíblica, a eleição é doutrina bíblica, não é doutrina calvinista, é doutrina bíblica. Predestinação não é doutrina calvinista, é doutrina bíblica. João Calvino foi um teólogo que entendeu essas doutrinas quando ele estava meditando na Bíblia, entendeu corretamente. As doutrinas não são dele, as doutrinas são bíblicas. São doutrinas de Deus, faz parte da soteriologia, faz parte ali então, né? Faz parte ali da doutrina bíblica da salvação e do modo como Deus administra a obra da salvação no meio de toda a história da humanidade. Então, esses temas todos estão aí, todos esses 8 pontos que eu coloquei para vocês, têm subtemas, tá? Subtemas para serem entendidos. Aqui, por exemplo, ó, na escatologia, né? Aqui na escatologia, nós temos um grande tema, que é o tema, por exemplo, da grande tribulação, tá? O tema da grande tribulação faz parte aqui da escatologia. O que é a grande tribulação? É um período de 7 anos, né, pelos quais Deus vai encerrar esse tempo da igreja, que começou com a primeira vinda de Jesus e se encerra com a segunda vinda de Jesus, num período chamado de grande tribulação. E que nós sabemos que são 7 anos, porque Deus falou acerca disso lá no Antigo Testamento com o profeta Daniel, e falou para Daniel acerca da profecia das 70 semanas. Só que aquelas 70 semanas, uma semana tem 7 dias, não é isso? Aquelas 70 semanas não eram semanas de 7 dias, eram semanas de 7 anos. É como se cada dia da semana fosse um ano, tá? E dentro da história, dentro de toda a história que já aconteceu, 69 daquelas semanas profetizadas já se cumpriram até a morte de Jesus na cruz. Até a morte de Jesus na cruz. Desde a data em que o povo saiu do cativeiro babilônico e voltou para Judá, desde que o rei Ciro passou o pregão por ordem de Deus, que o povo de Judá deveria voltar, desde aquela data do rei Ciro, que era o rei da Pérsia,
até a morte de Jesus, aconteceram as 69 semanas. Mas Deus havia profetizado para Daniel 70 semanas. Ficou faltando uma semana de 7 anos, que vai se cumprir dentro da grande tribulação. Essa será, por isso que a grande tribulação será um período de 7 anos. Isso aqui é o quê? É um tema dentro da escatologia, a grande tribulação. Outro tema dentro da escatologia, né? O arrebatamento, tá? O arrebatamento dos santos. O arrebatamento dos santos. Quem são esses santos? Os eleitos que estiverem vivendo em perseverança por ocasião da vinda de Jesus sobre nuvens. Porque Jesus virá primeiro sobre nuvens, oculto das pessoas. Jesus vem no início da grande tribulação, sobre nuvens, o mundo não verá. A primeira coisa que ele vai fazer, outro tema. Primeira coisa que ele vai fazer, a ressurreição dos santos. Então, santos eleitos que já morreram e cujas almas estão no paraíso, serão ressuscitados por ocasião da vinda de Jesus. E logo depois da ressurreição dos santos, eleitos que estiverem vivos na terra serão arrebatados. Esses eleitos não passarão pela morte, por isso não precisarão ser ressuscitados. Eles serão arrebatados, se encontrarão com Jesus sobre nuvens, e Jesus vai levar essa galera toda para Nova Jerusalém, os ressuscitados e os arrebatados. Enquanto isso, vai acontecer na terra a grande tribulação. No fim da grande tribulação, vem uma guerra mundial, a guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon é uma guerra que encerra a grande tribulação. É nessa guerra aí que vai cumprir aquela palavra que na vinda de Jesus todo olho o verá. Todo olho o verá. Todo mundo na terra vai ver Jesus voltando aí no final da grande tribulação. E aí ele vai encerrar essa história da humanidade, mas vai continuar ainda o último período dessa história, chamado milênio, ou o reino milenar de Cristo. Reino milenar de Cristo, onde não existirá mais, viu? Não existirá mais nações. Brasil, Paraguai, Chile, Argentina, Estados Unidos, não existirá mais nações. As pessoas na terra vão formar uma única nação, Satanás estará preso durante esses 1000 anos, essas pessoas na face da terra, não haverá entre elas guerra, não haverá essas misérias que nós temos hoje, tá? As pessoas vão trabalhar em prol umas das outras, por isso que a Bíblia fala: transformarão suas espadas em relhas de arado, as suas lanças em podadeiras, não se prepararão mais para a guerra, não vai ter mais exército, militarismo, nada preparando para a guerra, porque não haverá nenhuma ameaça. As pessoas viverão em tamanha paz, diz a Escritura, não sabemos se isso será literal ou se é uma mensagem figurada, que até os leões vão se tornar vegetarianos, em vez de comer carne, vão comer capim. E que uma criança poderá brincar até na cova de uma serpente e ela não vai picar essa criança, porque haverá paz total em toda a face da terra durante o milênio. Olha, tudo isso aqui são temas dentro da escatologia.
dentro da escatologia. Existe por aí, né, pessoas que não estudaram a Bíblia direito, e aí ficam fazendo confusão, né? Confusão assim, você é milenista ou você é amilenista? Milenistas são os que acreditam que vai haver o milênio. Amilenistas são os que não acreditam que vai haver milênio, porque eles pensam que nós já estamos vivendo nesse milênio. A Igreja Católica, por exemplo, é amilenista. Acredita que nós estamos vivendo no milênio. A Igreja Católica diz que Satanás não está solto, ele está preso, porque nós já estamos no milênio. São amilenistas. Mas porque não tem Bíblia. A palavra de Deus é milenista, porque declara que o milênio vai existir, e logo após a grande tribulação, que termina com a guerra do Armagedon, e aí então haverá, aquela pergunta que Fabinho fez na outra aula, haverá novos céus e nova terra onde habita justiça. É essa mesma terra, só que sem injustiça, sem guerra, sem político corrupto, sabe? Sem corrupção, sem fome, todo mundo vai viver muito bem. E os que estiverem sido ressuscitados e salvos, que é o nosso caso, que vivemos antes do milênio, vamos vir do céu à terra para pregar o evangelho de Jesus Cristo, para ensinar a palavra de Deus para essas pessoas do milênio. Tá? Isso significa que os santos reinarão com Cristo durante o reino milenar, durante o período milenar. No final do milênio, tem a última grande guerra, tá? Tem a última grande guerra, a guerra de Gog e Magog. A última grande guerra, Satanás será solto do milênio e vai enganar ainda muitos seres humanos que estarão sobre a terra, mas ele será derrotado e lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já está o anticristo, a primeira besta, e o falso profeta, a segunda besta. E aí vai haver o grande trono branco, depois da guerra de Gog e Magog. Depois da guerra de Gog e Magog é que vem então o juízo final. O juízo final, quando o grande trono branco for instalado, e o Pai, a pessoa do Pai, é que vai estar assentado nesse trono, para ressurreição, a ressurreição dos ímpios, cujas almas estavam no inferno, serão ressuscitados para comparecer diante do trono de Deus, serão julgados por Deus e lançados de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre, onde vão passar a eternidade em choro e ranger de dentes, porque são condenados. É a justa condenação dos ímpios. Esse é o juízo final. Olha só quantos pontos aqui, tem mais, tá? Eu estou resumindo para vocês, tem mais. E são alguns pontos aqui dentro da escatologia. Tem gente por aí que você vai encontrar pessoas por aí perguntando: você acredita que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, vai ser no meio da grande tribulação, ou vai ser no fim da grande tribulação? Porque tem gente que acredita que é antes, que então é pré-tribulacionista, que acredita que é no meio é mesotribulacionista, que acredita que no final é pós-tribulacionista. A Bíblia é pré-tribulacionista. O arrebatamento dos santos será no início da grande tribulação, conforme nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O capítulo 4 de 1 Tessalonicenses não deixa a menor dúvida que o arrebatamento não é no meio da grande tribulação e nem no fim da grande tribulação, é no início da grande tribulação. Portanto, a Bíblia não é mesotribulacionista e nem pós-tribulacionista, ela é pré-tribulacionista. Vocês podem achar estranho eu falar essa linguagem aqui, mas é que tem teólogos por aí, cada um deles defendendo essas ideias, entendeu? E você vai encontrar.
Nós não defendemos ideias, nós vemos o que está na Bíblia, o que a Bíblia diz que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. É por isso que nós estamos aqui nos dedicando a aprender, a estudar toda a Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, dentro desses temas, todos eles, tá? Como eu dei exemplo de alguns, dentro de todos eles existem subtemas muito importantes, que nós vamos tratá-los a partir do ano que vem, quando a gente estiver estudando cada livro, e em cada livro da Bíblia eu vou estar identificando para vocês esses temas, para vocês estudarem, meditarem e aprenderem dentro de toda a palavra de Deus. Amém? Para encerrar, digam então os 8 temas: divindade, antropologia, hamartiologia, soteriologia, cristologia, pneumatologia, eclesiologia, escatologia. Ok? Muito bem.